Pesquisadores, hoje vamos falar sobre 10 tecnologias inventadas durante a guerra que utilizamos até hoje no nosso dia a dia. Do computador ao chocolate, é enorme o número de produtos criados para fins militares. É claro, ao longo dos anos essas tecnologias se desenvolveram e foram adaptadas para o uso da população. Ficaram curiosos? Roda a vinheta! A primeira invenção que vamos falar, aposto que vocês não tinham ideia, o chocolate M&M's. Como assim? Então, o empresário americano Forrest Mass ficou sabendo que tropas da Guerra Civil Espanhola comiam pelotas de chocolate envolvidas numa casca dura açucarada, que tinha o objetivo de impedir o calor de derreter a guloseima. Inspirado nessa ideia, Mass criou os confeitos M&M's, nome originado das iniciais dos sobrenomes de Mars e de seu sócio Bruce Marie. No ano de 1941, o produto já estava no mercado, mas ganhou impulso quando o exército americano passou a incluir os M&M's nos kits de alimentação dos soldados, que foram a Segunda Guerra Mundial. Em 1948, a embalagem de cartolina foi trocada pelo saquinho plástico que conhecemos hoje. Demais, não acham? Deixem aí nos comentários se vocês já sabiam. Se vocês ficaram surpresos com essa, esperem até a 10ª invenção que vamos falar. A segunda invenção nós utilizamos na cozinha, para descongelar, aquecer ou cozinhar alimentos. Agora ficou fácil, né? Isso mesmo, forno micro-ondas. Quem costuma esquentar a marmita no micro-ondas pode não imaginar, mas está utilizando um produto que surgiu graças à engenharia militar. Em 1945, o engenheiro americano Percy Spencer trabalhava com a tecnologia de radares, mais precisamente na construção de peças capazes de gerar ondas eletromagnéticas. Durante as muitas horas dedicadas ao serviço, Spencer percebeu que uma barra de chocolate em seu bolso havia derretido. Não demorou muito para que o engenheiro chegasse à conclusão de que o doce havia sido aquecido pelas micro-ondas. E adivinhem qual foi o primeiro alimento que ele testou? A pipoca. Isso mesmo, a pipoca foi o primeiro alimento a ser preparado no mundo com a nova tecnologia. Demais, não acham? A terceira invenção que vamos falar é muito importante, o GPS. Quem já acionou o GPS de um smartphone ou o GPS do próprio carro na hora de encontrar o endereço também contou com uma tecnologia que veio de projetos criados com fins militares, para o uso em guerras. A implementação do GPS é baseada parcialmente em sistemas de navegação via rádio, como o LoRaWAN ou o Decca Navigator, que foi usado na Segunda Guerra Mundial. Essa tecnologia era restrita aos militares, mas alguns anos depois o GPS ficou disponível para os civis. Porém, como o sistema é de criação do Departamento de Defesa dos Estados Unidos e atende tanto a militares quanto a civis, a prioridade no uso do GPS é sempre das Forças Armadas daquele país. Por essa questão, outras nações têm trabalhado no desenvolvimento de um projeto equivalente ao do GPS, com mais precisão e, é claro, transparência de uso. Um desses projetos, por exemplo, é o Galileu, um sistema de navegação por satélite da União Europeia, concebido desde o início como projeto civil. Agora vamos falar das câmeras digitais. Desde o fim da década de 50, governos do mundo todo têm enviado satélites espiões para a órbita terrestre. Esses satélites são sempre equipados com câmeras potentes, capazes de capturar imagens de territórios inimigos. Esses equipamentos observam não apenas a posição de suas tropas, mas também o desenvolvimento industrial de determinada região. Uma curiosidade é que há décadas atrás a única forma de ter acesso a essas imagens era por meio do filme fotográfico liberado pelo satélite periodicamente na atmosfera terrestre. O processo de recuperação do filme era bastante trabalhoso e muitas vezes resultava na perda das imagens. Com isso, no ano de 1976, a NASA colocou um fim nesse transtorno e lançou o satélite KH-1, equipado com uma câmera óptico-elétrica capaz de transmitir as imagens em formatos digitais. Os fundamentos dessa tecnologia estão presentes até hoje nas câmeras digitais usadas por civis do mundo todo. Muito interessante, não acham? Agora vamos falar sobre o controle de tráfego aéreo. Durante os primeiros dias de voo, os pilotos ficavam completamente isolados do ambiente terrestre assim que decolavam. A única forma de comunicação com pessoas no solo era por meio de gestos com bandeiras ou luzes. Porém, isso mudou com a ajuda do exército americano, que
que instalou o primeiro rádio de comunicação em 2 vias em um avião durante a Primeira Guerra Mundial. O desenvolvimento da nova solução começou em 1915 em San Diego, e por volta de 1916 os técnicos conseguiram enviar uma mensagem via telégrafo sem fio para alguém que estivesse a 225 km de distância. Em 1917, outro marco. Pela primeira vez, a voz humana foi transmitida por um rádio instalado em um avião para um operador no solo. Hoje, é impossível imaginar o mundo sem esse tipo de tecnologia. Pesquisadores, nós estamos juntos toda quarta-feira, sempre no mesmo horário, para descobrirmos e conversarmos sobre um assunto diferente, sempre expandindo nossos conhecimentos. E para que nossa comunidade cresça cada vez mais, precisamos da ajuda de vocês. Se inscrevam no canal e compartilhem. Contamos com vocês. Continuando. A próxima invenção é de extrema importância para cuidarmos da nossa saúde. Vamos falar sobre a produção em massa de antibióticos. Apesar de não ter sido inventado durante a Segunda Guerra Mundial, foi durante esse trágico evento histórico que a penicilina passou a ser produzida em larga escala pela primeira vez, com o objetivo de tratar milhões de pessoas e salvou a vida de milhões de soldados feridos nos campos de batalha. Graças aos antibióticos, doenças como a pneumonia, sífilis, gonorreia, febre reumática e tuberculose deixaram de ser fatais. Além de usarmos a penicilina até hoje para o tratamento de algumas infecções bacterianas, ela também abriu portas para o desenvolvimento de outros medicamentos que se tornaram essenciais para os soldados. Alguns remédios contra a malária, por exemplo, foram indispensáveis para a presença de combatentes norte-americanos no Pacífico Sul. Outros avanços médicos que ganharam mais força durante a Segunda Guerra Mundial incluem a transfusão de sangue e a medicina aeroespacial, que possibilitou aos pilotos voarem seguramente a altitudes elevadas e por um longo período de tempo. Agora vamos falar sobre a panela de Teflon. Em 1938, o químico Roy Plunkett realizava experiências com gases para refrigeração. Por acaso, uma amostra virou uma substância pegajosa, em que quase nada grudava. Em 1945, a invenção recebeu o nome de Teflon. Os primeiros usuários do novo produto foram os militares americanos, que aplicaram o Teflon para revestir tubos e vedações na produção de material radioativo para a primeira bomba atômica. Depois do fim da guerra, a empresa em que Plunkett trabalhava encontrou diversas aplicações para o Teflon, como revestimento não adesivo para panelas. Nós utilizamos essas invenções no nosso cotidiano sem imaginar de onde e como surgiram, não é mesmo? Imagine a gente sem essas próximas invenções. Surreal! Os computadores. O primeiro computador do mundo, conhecido como ENIAC, começou a ser desenvolvido durante a Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos, mas só ficou pronto em 1946 durante a Guerra Fria. Utilizado basicamente para cálculos balísticos, esse cérebro gigante, como a imprensa da época se referia a ele, foi peça fundamental no desenvolvimento da bomba de hidrogênio, testado pelo país em 1952. E se você está irritado com a lentidão ou tamanho exagerado do seu PC, saiba que o ENIAC pesava 30 toneladas, ocupava um espaço de 167 metros quadrados e realizava cerca de 5.000 operações por segundo. Para ter uma ideia, um processador bastante antigo, como o Pentium de 150 MHz, era capaz de realizar 150 milhões de somas por segundo. Estamos reclamando de barriga cheia. A internet. Ainda durante a Guerra Fria, os Estados Unidos buscavam um meio de comunicação e de armazenamento de dados que fosse descentralizado, isto é, que continuasse funcionando mesmo que parte dele tivesse sido bombardeado. Assim, a ARPA, a agência militar especialmente desenvolvida para a criação desse projeto, financiou estudos e pesquisas acadêmicas que pudessem levar à criação da ARPANET, como era chamada a nossa querida internet naquela época. No início, o acesso a essa rede estava restrito para usos militares, sendo mais tarde liberado também para uso acadêmico. No Brasil, a internet já possui mais de 30 anos de existência, sendo que a comercialização do serviço para o público em geral só aconteceu em 1994. Desde então, temos trabalhado e nos divertido diariamente com essa genuína invenção militar. Para quem ficou até o final, lá vai a última invenção que vamos falar. Nós utilizamos muito para fazer diferentes doces. Isso mesmo, leite condensado. Procurando uma forma de prolongar o armazenamento do leite, reduzir seu volume e contornar a falta de refrigeração, o inventor americano Gale Borden patenteou um método para fabricar leite condensado em 1856.
A novidade ficou meio esquecida até o início da Guerra de Secessão, quando o exército dos Estados do Norte incluiu o produto na ração das tropas, comprando grande quantidade de leite condensado. Quando voltavam para casa da licença, os soldados contavam às famílias sobre o novo tipo de leite. O produto bombou tanto que a fábrica de Borden mal conseguia atender as encomendas. Surreal! Agora vamos relembrar: chocolate M&M's, forno de micro-ondas, GPS, câmeras digitais, controle de tráfego aéreo, produção em larga escala de antibióticos, panela de teflon, computador, internet, leite condensado. Deixem aí nos comentários qual vocês acharam mais impressionante, qual vocês não faziam ideia, qual é a invenção mais indispensável na sua vida. Vocês conhecem outras? Vamos conversar. Apesar do desenvolvimento dessas invenções ser um ponto positivo, estamos falando de um trágico momento para a humanidade. Por isso trouxemos a frase do filósofo político e cientista norte-americano Benjamin Franklin: nunca houve uma guerra boa, nem uma paz ruim. Vem expandir a mente com a gente!